Bom dia, pessoal. Vamos continuar com a nossa disciplina de fitossanidade, em que o assunto de hoje vai ser ordens de importância agrícola, as ordens do inseto, que tem uma grande importância na agricultura. Vamos começar hoje falando sobre a maior ordem de todas, que é a ordem Coleóptera, a ordem dos besouros. Acompanhe. Vamos começar com a ordem Coleóptera, lembrando aqui, gente, que os insetos, eles são do reino animal, são também do filo Artrópoda e a classe Insecta. Depois da classe vem a ordem, que a gente vai falar agora sobre as ordens. E essa ordem Coleóptera é a ordem dos besouros, nome popular besouro, vagalume, bicudo, escaravelho, vaquinha, gorgulho, carunço. Então, todos esses insetos são da ordem Coleóptera. Como o nome diz aqui, no grego, coleos, como se fosse um estojo, pteron, asa. É como se a asa fosse dentro de um estojo, né? Que fica escondido, como vocês podem ver aqui nessa figura. Porque, geralmente, quando vocês veem um besouro, vocês não veem essas asas aqui, ó. Essas asas membranosas. Elas ficam escondidas como se fosse um estojo. Então, gente, é a maior ordem dos insetos. Essa ordem Coleóptera tem muitas espécies e contém cerca de 40% das espécies conhecidas da classe. Tá ok? Em relação ao número de espécies, no mundo tem mais de 350 mil espécies, no Brasil tem mais de 30 mil espécies. Os coleópteros podem ser encontrados em quase todo tipo de habitat, onde os insetos podem ocorrer apresentando regimes alimentares dos mais variados possíveis, tanto na forma larval como do adulto, e também eles vivem em ambientes aquáticos ou semiaquáticos, como também subterrâneos. Então, eles estão em toda parte. Em relação ao tamanho, os besouros da ordem Coleóptera, eles podem ser minúsculos, eles podem, por exemplo, serem menores que 1 milímetro, é muito difícil, então, colocar na caixa entomológica. Se a gente tivesse na forma presencial, vocês estariam tendo dificuldade para pegar esses besouros pequenininhos, menores que 1 milímetro, a grandes, podendo passar aí de 200 milímetros, ou 20 centímetros, né? O desenvolvimento dele, ele é holometabólico, holometálogo. No caso, ele tem o ovo, larva, pupa e adulto, que eu vou explicar no próximo slide. Ele tem esse desenvolvimento. A alimentação, como eu já falei no slide anterior, são várias a alimentação do besouro. Muitos são fitófagos, alimentando-se de partes variadas de vegetais. Então, fitófagos é que se alimenta de planta, né? Outros são predadores de outros insetos. Alguns são necrófagos, que alimentam-se de restos de animais mortos em decomposição. Lembra lá que eu falei nas aulas presenciais sobre esses nomes? Outros se alimentam de bolor, fungos, que são os micetófagos, né? Pode também se alimentar de excrementos de grandes animais, que são os coprófagos. E alguns poucos são parasitas, sendo muitos das espécies de grande importância econômica. Quanto aos fitófagos, algumas espécies alimentam-se de folhas, alguns são brocas de troncos ou frutos, alguns fazem minas em folhas, outros atacam as raízes e outros também se alimentam de parte das flores. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, de alguns insetos de grande importância na agricultura. Dessa forma, qualquer parte de uma planta pode servir de alimento para algum tipo de besouro. Muitos ainda alimentam-se de produtos animais ou vegetais armazenados, incluindo vários tipos de alimentos, roupas e outros materiais orgânicos. Lembrando que eles podem se alimentar, têm vários hábitos alimentares, mas eles nunca são hematófagos, então eles não se alimentam de sangue. Eles não se alimentam de sangue, tá? Vamos falar então sobre esse desenvolvimento, a holometabolia. O que é isso? Os besouros eles sofrem metamorfose completa. Então, ele quer dizer que os besouros da ordem Coleóptera, eles têm a metamorfose completa, é chamado de holometabolia, que compreende as fases de ovo, larva, pupa e adulto. Ou pode ser chamado de ímago também, o adulto. As larvas variam consideravelmente quanto às formas em diferentes famílias, que eu vou mostrar mais adiante, e o ciclo de vida nessa ordem varia de 4 gerações por ano ou até uma geração em vários anos.
Normalmente, as espécies apresentam apenas uma geração por ano, tá ok? Então, como seus ciclos são geralmente curtos, eles podem multiplicar-se rapidamente, estando em condições favoráveis. E aí, eles podem acabar com a lavoura exatamente por isso, porque na mesma safra eles podem se reproduzir e fazer um dano considerável. Vamos falar então da cabeça, falar da parte da descrição, né? Morfologia externa do inseto, a cabeça do coleóptero. Como é que eles são? Os océlios, lembra lá que são como se fossem aqueles olhos pequenos, que são sensíveis, sensoriais, sensíveis à luz. Então, os océlios, eles geralmente são presentes em larvas ou raros em adultos. Não sei se dá para ver aqui, é como se fosse aqui no meio dos olhos compostos, né? Que isso aqui são os olhos compostos. O aparelho bucal é o mastigador. Então, todo besouro tem um aparelho bucal mastigador. Como é que são as antenas? As antenas, como vocês podem ver aqui, ó, elas podem ser longas ou curtas. Então, varia demais, de 2 a 60 artículos. Artículos é cada bichinho desse, como se fosse uma bolinha aqui, ó. E elas também podem ser simples ou ornamentadas, as antenas, tá? Como vocês podem ver, ó. Tem muita variedade nessa parte da ordem coleóptera. Aqui, ó, o aparelho bucal mastigador delas. Então, elas mastigam, geralmente mastigam a folha. Já no tórax, lembra, gente, que o tórax fica o quê? Tô aqui, esperando vocês responderem. As pernas e as asas. Então, as pernas, geralmente, podem ser ambulatórias, aqui, como você pode ver nessa figura. Podem ser fossoriais, esse primeiro par de patas desse besouro, ou pode ser natatórias, como você pode ver aqui na barata d'água. As asas, elas são membranosas. O abdômen, ele pode ser não, ele é séssil e recoberto pelos élitros e algumas espécies fica exposto. Tá ok? Então, é isso que a gente pode falar sobre o tórax e o abdômen da ordem Coleóptera. Em relação aos tipos de larvas da ordem Coleóptera, a maioria das larvas dos besouros é semelhante ao adulto. Então, podem ser ápodas, ou seja, sem patas, sem pernas, né? Ou hexápodas que têm 6 pernas, com 3 pares de patas. As larvas, elas podem sofrer até 15 equidizes, no caso, a equidise é quando é muda, que favorece o crescimento, transformando-se em pupas, que é a fase em que não se alimenta, na pupa, né? Que é aquela fasezinha, não sei se vocês já viram na borboletazinha que fica enrolado no casulo, né? Mas no caso aqui é coleóptera, é besouro, tá? Transformando-se em pupas, fazem que não se alimentem, então finalmente em adultos. A larva escarabeiforme, ou também chamada, conhecida popularmente como coró, ela pode ser de cor clara, encontrada no solo ou em madeira podre. As larvas e os adultos de coleópteras usualmente apresentam o mesmo tipo de hábito alimentar, isto é, elas podem ser vegetarianas ou ambos podem ser predadores, por exemplo. No caso de serem vegetarianos as larvas, os adultos podem alimentar-se de parte aérea, enquanto que as larvas podem se alimentar de raízes da mesma planta, o que diminui a competição entre o indivíduo, acabando com a planta, né? Em cima e embaixo, de todo jeito. Então, nesse sentido, o desenvolvimento holometábolo, que é aquela que tem a transformação completa, foi de grande significado adaptativo na evolução das coleópteras, pois as larvas elas podem utilizar diferentes fontes alimentares, habitats e estilos de vida em relação aos indivíduos adultos. Então, aqui são vários tipos de larvas, como vocês podem ver, tamanhos e cores diferentes. Finalizamos nossa primeira videoaula sobre a ordem Coleóptera e na próxima videoaula a gente vai falar um pouco sobre as principais pragas, os principais insetos da ordem Coleóptera de importância na agricultura, como também as principais famílias. Tá certo, gente? Então a gente se encontra na próxima videoaula. Bons estudos a todos e até lá!